O Santos enfrenta o Cruzeiro completamente reserva e tem a mais puta obrigação de vencer essa partida, porque uma vitória não só garante o time na Série A, mas assegura o Santos na Copa Sul-Americana de 2026, o que é muito mais importante que a maioria dos torcedores imagina. Eu sei que a gente torce para o Santos, Sul-Americana não é o torneio dos sonhos, mas dada a situação que o Santos se encontra, seria um objetivo muito importante para a temporada e a garantia de mais partidas jogadas em 2026, um calendário mais robusto. E o time titular, melhor, reserva, foi praticamente confirmado pelo treinador Leonardo Jardim do Cruzeiro depois do empate sofrido em casa no Mineirão. O Cruzeiro sofre o empate, faz 2-0 e sofre o empate do Botafogo. E assim, portanto, com a vitória do Palmeiras sobre o Galo lá em Minas, também no Mineirão, não, na verdade na Arena MRV, o Cruzeiro não consegue mais brigar pela segunda colocação do campeonato. E tem as suas forças voltadas para o jogo da próxima quarta-feira no Mineirão contra o Corinthians, jogo de ida da Copa do Brasil. Então, portanto, os titulares do Cruzeiro nem devem sequer viajar para Santos, devem ficar treinando lá em Minas Gerais para poder se preparar para enfrentar o Corinthians. Então é um amistoso de luxo para o Cruzeiro que tornou então uma baita de uma obrigação para o Santos vencer essa partida. Eu vou falar sobre isso e vou falar também de um jogador que deve jogar e que o Santos parece que tem interesse e já está se movimentando para trazê-lo, que é o Gabriel. Não antes de você deixar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, hypar, comentar. Muito importante que você engaje. E não antes de eu te contar uma promoção absurda que está rolando no site da Quanto Nutrition. Você está vendo aqui que tem 20% de desconto com o cupom Futeboteco. Tudo isso está aparecendo no banner para você. Esqueça isso. Foque apenas no QR Code para você apontar e entrar no site. Por quê? Porque tem uma promoção ainda maior rolando no site, que não tem a ver com esse cupom. Depois da promoção da Black Friday, que foi muito bem aceita pelo público, a Quantum decidiu manter essa promoção até o Natal. Como é que funciona? Na compra de qualquer produto, você vai ter 30% de desconto. Se você comprar 2 produtos, você vai ter 40% de desconto. E se você comprar 3 produtos ou mais, você vai ter 50% de desconto. É simplesmente isso. E se você só compra no final da conta lá, ela der R$200, isso significa que você vai ter frete grátis aonde você estiver no Brasil. E se a sua compra der mais de R$300, ainda você ganha um brinde exclusivo. Eu fiz uma conta básica, eu uso muito creatina, meu suplemento é o melhor suplemento que existe, né? Comprovado pela ciência. E eu faço estoque de creatina, não deixo de tomar nunca. É um uso diário, né? E eu precisava simplesmente repor. E aí eu vi que custava R$80 uma creatina de 300 gramas da Quantum. Com os descontos aplicados, eu consegui comprar 5 creatinas por R$200 com frete grátis. 5 creatinas. Então assim, o que sairia 400 pau mais o frete, eu consegui pegar por R$200 liso no site da Quantum. Então é a hora de você repor os seus suplementos. Não é só suplementos que tem lá, focados em desempenho, em gente que faz treinamentos. Não, tem muitos suplementos dos mais diversos tipos para o seu uso diário. Multivitamínicos, suplementos para, de repente, fortalecer cabelo, pele, unhas, enfim. A variedade é gigantesca. Eu convido que você conheça o site da Quantum, pelo menos para dar uma olhada e ver que de repente com essa promoção, se você pode comprar alguma coisa que faça diferença para você. E é importante você ter ali, claro, para fazer esse tipo de compra, um acompanhamento médico, direcionando melhor aquilo que é necessário ou não é necessário na sua vida. Fechado? O site está aqui no link, está na descrição. Bom, vamos lá. Cruzeiro reserva. Cruzeiro nem deve viajar para São Paulo / Santos e enfrentar o Santos. Isso abre uma possibilidade muito importante para o Santos se fazer presente. Vai jogar com estádio lotado, com apoio da torcida, corredor de fogo, caramba, para receber os torcedores, para receber os jogadores e então carimbar não só a permanência na primeira divisão, mas como também carimbar a vaga para a Sul-Americana. Como Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam, se o Santos vencer, um dos dois ele vai passar. E se empatar esse jogo, o Santos passa os dois. E consegue até uma posição a mais. Lembrando que, considerando a questão, quando a gente olhar para a questão financeira, é muito importante que quanto mais alta é sua posição na tabela, mais dinheiro o Santos vai faturar da divisão da Libra, da divisão do que é disponibilizado de direito de TV
do Campeonato Brasileiro, né? 40% dessa faixa é dividida igual para todo mundo, 30% é de acordo com o número de jogos que passa, barra audiência, e 30% de acordo com a posição na tabela. Então, se eventualmente o Santos vence e Atlético e Vasco empatam, o Santos passa os dois, o Santos vai ganhar mais dinheiro nessa fatia do bolo do que esses dois clubes. Então é muito importante a vitória financeiramente, é muito importante a vitória esportivamente, porque o Santos volta a disputar um torneio continental que não disputa há alguns anos, é o Santos reaparecendo internacionalmente. O Santos é muito forte na América do Sul e a marca do Santos está desaparecida da América do Sul nos últimos anos, porque o Santos, eventualmente, nos últimos anos, ou estava na segunda divisão, ou brigando só para não cair, não classificando para absolutamente nada. E é a possibilidade do Santos fazer mais dinheiro também ano que vem com a disputa da Sul-Americana, né? Podendo disputar uma competição acessível, que o Atlético Mineiro, muito mal esse ano, acabou sendo finalista e perdeu nos pênaltis, e também a possibilidade de dar um título para o torcedor do Santos, né? Então esse jogo contra o Cruzeiro tem que ser encarado como uma final, uma vitória, dado o contexto, tem que ser muito comemorada, porque coloca o Santos numa condição muito melhor para 2026. Agora, qual é o time de 2026, né? E aí a gente precisa falar, porque estava eu assisto religiosamente as lives do Ademir lá com o VH e vi o Ademir comentar. Segundo ele, temos informações importantes dadas pelo caro colega. O Vojvoda já teria sido avisado que investimentos muito altos não seriam feitos para 2026. Que chegariam 2 a 3 jogadores para compor e que ele seria obrigado a usar mais a base. Esse time campeão paulista sub-20, ele teria que ter um cuidado maior com isso. O Santos deve tentar se desfazer de alguns jogadores que deu errado na temporada. A gente pode conversar sobre isso num vídeo aqui mais pra frente e tal. Acho que tem muito jogador ali, principalmente do setor ofensivo. Os centroavantes, Lautaro, desculpa, tchau. Chiquinho, desculpa, tchau. Sabe, jogadores que não têm condição nenhuma de ajudar o Santos na temporada e não são bons, inclusive, para elenco. Acho que o Santos tem que reformular algumas coisas. Mas o Santos já falou pro Vojvoda, ó, a grana tá curta, a gente não tem grana, então a gente vai manter. Não se sabe ainda a questão do Neymar. Imagino que isso tudo vai ser resolvido e conversado após o fim do Campeonato Brasileiro, após a certeza de permanência e tudo mais, os interesses do Neymar, né? Isso passa também por uma questão de plano de carreira do jogador para pós-Copa, porque, enfim, se o cara quiser renovar só até o meio do ano, é interessante? Eu não sei, eu acho que não. Você não sabe qual que vai ser o apetite do Neymar pós-Copa do Mundo, né? Então tem muita coisa aí que a gente precisa ver e acompanhar nessa negociação para frente, mas em termos de time, com relação a, independentemente do Neymar, deve ser muito do time que a gente viu esse ano. Vários jogadores têm contratos longos, vários jogadores chegaram nessa temporada com contratos longos. Por exemplo, o Santos adquiriu o Barreal e o Zé Ivaldo nessas negociações aí, uma com o Cincinnati e outra com o Cruzeiro, porque eles cumpriram o que estava garantido, estipulado de metas. Então são jogadores que vão ter contratos longos. O Luan Pérez tem contrato longo, o Souza tem contrato, mas de repente pode até sair numa venda. O Escobar tem contrato, o Igor Vinícius veio por contrato longo, o Mike também. Os dois zagueiros que vieram agora, o Adonis Frias e o Alexis Duarte, ambos têm contratos longos. Schmidt renovou o contrato recentemente. Zé Rafael tem contrato longo, o Ilharão tem contrato longo. Então assim, gente, estou falando dos titulares, né? O Guilherme tem contrato. Vamos ver se o Santos, de repente, pode envolver o Guilherme por uma troca. Parece que ele estava sendo procurado pelo São Paulo, né? O Barreal assinando, vai ter contrato longo. O próprio Tiquinho e o Lautaro, acho que o Lautaro não, que é empréstimo, acho que é 1 ano de contrato, mas o Tiquinho tem contrato longo. Então, assim, a maioria dos jogadores tem contrato longo. Assim, diferente do que foi da mudança drástica de um time de Série B para Série A, que todo dia sai a notícia de potenciais jogadores que jogariam no Santos, deve ser diferente esse mercado da bola. O Santos deve se movimentar menos, deve ser muito mais cauteloso. Vamos lembrar, o Santos foi um dos 4 clubes que mais gastaram dinheiro na aquisição de atletas no ano de 2025. Né? E o Santos tem uma das 6 maiores folhas do Brasil. Então o Santos deve segurar a onda em 2026, deve fazer um time mais pé no chão, reforços mais pontuais.
O Vojvoda dessa vez está capitaneando, conhece muito mais o elenco do que quando ele chegou naquela primeira janela que vinha jogadores chegando ali e ele foi aprovando e tal. Tem o próprio Bilal, né, que tem contrato longo também, nem me lembra disso, o Cabalheiro, enfim, esses jogadores eu acho que precisam da linha, o Santos precisa resolver a situação desses caras que ficam ocupando ali enfim, a folha salarial do time e às vezes mal são relacionados, né? Esses jogadores mal têm sido relacionados. O Tassiano é um outro caso também, meu Deus, que também não acho que não dá para mais para aguentar. Então o Santos tem vários pepinos para resolver, muitos jogadores da base para subir e quer se reforçar pouco para a próxima temporada. Se o Vojvoda aceitar esse tipo de planejamento e quiser ficar, ele fica. Se ele não quiser, ele vaza. Essa não é a informação do Ademir Quintino. Se ele falar, esse planejamento para 2026 não me interessa, tem que ter uma mudança muito brusca aqui para eu ficar, corre risco dele sair. O que eu acho? Eu acho que ele vai abraçar o projeto. Eu acho muito difícil o Vojvoda deixar a equipe. Eu acho que ele é um cara ávido por trabalhos longos. Ele veio para o Santos por um projeto. Esse projeto passa por esse tipo de coisa. Ele enfrentou no Fortaleza baixos orçamentos também e conseguiu fazer desse baixo orçamento até inferior ao do Santos. Conseguiu trazer resultados positivos para o Fortaleza, como classificações para Libertadores, como o final de Sul-Americana, títulos da Copa do Nordeste. Então, é muito importante, títulos estaduais, então é muito importante que ele continue. Desculpa, espirrei, porque aqui não tem corte, é rádio. Mas é mais ou menos por aí. E aí, nesse contexto, surge a ideia de trazer Gabriel Barbosa, Gabigol. Né? Eu gosto de chamar de Gabriel, porque cantei muito nas arquibancadas, Santista e Cruel, vai pra cima Gabriel. E é que foi como eu o conheci. Né? Essa coisa de Lil Gabi não é pra mim. Mas o Gabriel é um jogador que parou de jogar tem 3 anos, né? O Gabriel se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo e o Flamengo liberou ele de graça para um rival, cara. O Cruzeiro, com a SAF do Pedrinho, se colocou como rival esse ano do Flamengo e o Flamengo não quis. Ofereceu 1 ano de contrato pro Gabriel, ele tinha 4 anos de contrato e o Flamengo não moveu um músculo para mudar essa proposta e falou, então vai embora. Né? E assim, vamos lembrar, primeiro teve a recusa do Gabriel ao Santos. O Gabriel, antes mesmo do Neymar voltar, era o alvo do Marcelo Teixeira ano passado. E ele preferiu o Cruzeiro para ganhar mais, para ter um contrato maior, deu de ombros para o Santos. Um cara que é ídolo de muito torcedor, não é meu. E não é porque eu não tenho nada contra. Quando a gente fala que alguém não é ídolo, não é porque a gente não gosta. Pô, eu adorava o Gabriel quando jogava no Santos, mas é um cara que eu não tive conexão de idolatria. Ganhou um Campeonato Paulista. Né, assim, não me conectei nesse nível para ser meu ídolo, mas é um jogador que eu sempre gostei muito de ver jogar. Adorava ver ele jogar no Santos. Mas é um cara que olhou pro time do Santos, que estava precisando de um pouco mais, deu entrevista no Podpah dizendo, não, quero ir para times que briguem por títulos. E virou as costas pro Santos e foi pro Cruzeiro. E tudo bem, assim, ele tem todo o direito, ele é profissional, vai para onde ele quiser, faz o que ele tiver que fazer. Ele quase foi pro Palmeiras também, em alguns momentos, quando a Leila Pereira foi para cima, ele jogava ainda no Flamengo. Então, assim, ele poderia ter jogado num rival importante. Então, deu meio que de ombros nos últimos dias. Ele ficou falando, não, o Santos não vai cair, eu avisei. E isso tem a ver já com uma conversa do Santos com o seu staff, com ele e com os seus empresários e com o próprio Cruzeiro. Segundo Ademir Quintino, o Santos já procurou todo mundo e tenta encontrar caminhos para fazer esse movimento acontecer. O Cruzeiro trouxe o Gabriel para ser o comandante, né? O camisa 9, o cara do time. E ele não conseguiu ser esse cara, ele foi titular ali no início da passagem dele com o Fernando Diniz, não conseguiu jogar bem. Depois que o Leonardo Jardim chegou, ele perdeu espaço e jamais conseguiu recuperar esse espaço durante toda a temporada. Os números do Gabriel essa temporada são muito fracos e é mais uma temporada ruim do Gabriel. 2024 foi péssima e 2023 também. A última boa temporada do Gabriel foi 2022, que ainda assim foi abaixo da temporada de 21. Né? 2022 ele chegou ainda a ser campeão da Libertadores pelo Flamengo, fazendo gol na final, mas os números já tinham diminuído ali. De 2023 para frente, a gente está falando de 3 anos que, assim, um jogador que tinha
26, aí depois fez 27 em 2024 e fez 28 em 2025, vai fazer 29 em 2026. É um jogador que está no auge dentro da idade, um cara com essa idade pode entregar muita coisa, mas me parece um jogador que largou a carreira um pouquinho, fisicamente ele é completamente outro. Eu tava analisando, tava vendo uma análise do Wallace Borges, que para mim é um dos melhores comentaristas do país, dos jovens para mim é o melhor que tem, da TNT Sports. E ele acompanha muito o Gabriel, porque primeiro ele é flamenguista, acompanhou a trajetória inteira do Gabriel no Flamengo, e depois que um dos públicos mais fiéis do canal dele é o público do torcedores do Cruzeiro. Então ele acompanhou muito também o Gabriel no Cruzeiro. Ele fala assim, esse Gabriel atual é um arremedo do que ele foi um dia, assim. É tipo uma ilusão do que ele foi um dia, não tem absolutamente mais nada a ver. E aí, assim, se a solução do Santos é sempre essa, a solução midiática, a solução do menino da vila, do ídolo, e o cara... Essa solução vai custar caro, porque o Cruzeiro não vai liberar de graça. Pode ser que empreste para se livrar de parte do salário, mas o salário do Gabriel é altíssimo. O Santos teria que pagar boa parte desse salário e incrementar ainda mais a sua folha, que já é cara para o ano que vem. Então não é um investimento barato. E dentro do campo a gente vai ver um cara que está muito longe de ser aquele jogador que todo mundo esperava, pode ser mais uma decepção para a torcida. E quando a gente fala também do estilo de jogo do Gabriel, o Gabriel, embora ele tenha jogado em alguns momentos com o Dorival Júnior como ponta direita, quando o Santos tinha o Ricardo Oliveira para jogar no comando de ataque, e ele tinha alguma incumbência de marcar o lateral pelo lado, nunca foi característica dele. E hoje ele é um centroavante, hoje ele é um atacante, né? Gente, assim, se o Neymar ficar e... Tá tudo bem, né? O Neymar não voltar tanto pra marcar, se poupar fisicamente, ficar ali, porque ele é o cara que tem que decidir. Se ele decidir jogos como decidiu esses 2 últimos jogos pro Santos, tudo bem se defender com um cara a menos. Mas você se defender com 2 caras a menos, aí já fica muito inviável. Já fica muito inviável o time acontecer. A gente pensa muito da questão técnica. Porra, peraí... Gabriel, aí eu tenho Tiquinho, eu tenho Lautaro, e você fala que Gabriel não dá? Pô, tem outros jogadores aí. O mundo do futebol, o mercado não são só esses jogadores. O que o Santos precisa é de inteligência de mercado, o que o Santos precisa é de scout. Às vezes o achado tá num time que você não estava esperando, um jogador que você pode buscar e ele pode te surpreender. Entendeu? Por exemplo, se é para trazer um jogador que já deu de costas pro Santos, eu preferia trazer 1000 vezes o Sacha, por exemplo. Faz muito mais gols, é muito mais intenso, muito mais oportunista hoje. E, cara, por que não fazer uma proposta? Eu sei, ele tem contrato com o Red Bull Bragantino, mas assim, é só um exemplo de um jogador que eu acho que se encaixaria e que serve para marcar pressão no adversário, vai marcar, vai fazer função tática. O Gabriel não faz esse tipo de função. E quando você tem um Neymar no time que também não faz, se você tiver alguém ao lado dele que não faça, sobrecarrega muito o time, você não consegue marcar pressão na frente de ninguém. Isso é muito importante em determinados jogos, principalmente na Vila Belmiro, que você tem que neutralizar, você tem que sufocar o adversário. O Santos vai fazer um time absolutamente de transição, vai ser um time de contra-ataque, então vai baixar 2 linhas de 4, deixar Neymar e Gabriel lá na frente, vai se defender e bola neles para ver o que acontece. Beleza, mas vai ter só um jeito de jogar. Eu não gosto dessa adição. Eu não acho que num contexto com o Neymar vale a pena. De repente, se o Neymar sair, pode até ser um alento de técnica, um cara que para suprir esse lugar de ídolo do torcedor, alguém que pode ser sacrificado no esquema para marcação, para poder de repente decidir, de repente, cara, assim, o cara volta a jogar dentro de casa algo que ele não vinha jogando há muito tempo, ele resolve se cuidar melhor, pode acontecer, mas nessa adição, Neymar e Gabriel, assim, taticamente falando, eu não acho que seja a melhor adição. Eu prefiro outros jogadores menos badalados, mais baratos, menos caros, assim, para dizer. Barato é difícil achar alguém de qualidade, mas menos caros, menos midiáticos que vão te entregar mais. Eu entendo que o torcedor, às vezes, vai naquele que ele conhece e tudo mais, mas assim, é só você olhar com um pouco mais de carinho para o que o Gabriel não fez nas últimas 3 temporadas. É a mesma coisa com o Tiquinho, gente. Eu tava aqui praticamente sozinho, na verdade não aqui, na época eu tava no Vem Pro Peixão, falando que era um erro essa contratação, porque eu assisti muitos jogos do Botafogo na última temporada. Em dado momento o Tiquinho virou 3º reserva, ele perdeu a posição pro Igor Jesus, e depois que voltou o jogador lá, o Júnior Santos, que hoje tá no Atlético Mineiro, que também nem joga no Atlético Mineiro, depois que ele se recuperou de lesão, o Tiquinho virou 3º reserva.
A torcida do Botafogo tava muito pé da vida com o Tiquinho nas 2 últimas temporadas. E aí o presidente do Marcelo vem falar, não, porque nós trouxemos um jogador em alta no mundo maravilhoso dele que não vê futebol, não sabe nada. Entendeu? Quando era o Rueda que falava isso, com razão, a torcida falava, sabe nada. O Marcelo Teixeira fala umas merdas e passa, cara. Passa. Tiquinho não jogava bola há 2, 3 anos, 2 anos pelo menos. Não jogava bola há 2 anos e o Santos topou pagar 3 milhões de euros para um jogador de 34 anos e um contrato de 1,5 milhão por mês, considerando luvas e salário, além de imagem. E 3 anos de contrato, cara. Faz a conta do quanto que isso custou pro clube em reais em 3 anos, vai custar 100 milha. Para um cara que não ajudou em nada, que no campeonato fez 2 gols de pênalti, um centroavante. Porra! E que foi reserva a maior parte do tempo. Todos os técnicos perderam a paciência, porque além de tudo é muito pouco intenso. Então assim, você vai contratar pelo nome, você comete esse tipo de erro. O Gabriel é bem mais jovem que o Tiquinho. O Gabriel, diferente do Tiquinho, tem identificação com a torcida. Mas o Gabriel, nesse momento, não é, em termos de encaixe, o melhor reforço para o Santos. Eu espero, juro, cara, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Se amanhã o Santos contrata o Gabriel e ele arrebenta e ele faz uma dupla absurda com o Neymar, eu vou falar, gente, desculpa, tava errado. Mas não é o que parece ser, não é o que eu acho que vai acontecer. E eu tenho que falar o que eu penso. Simples assim, eu não tenho bola de cristal. A gente faz análise baseada em fatos. E o fato é que o Gabriel nos últimos 3 anos não jogou porra nenhuma. Porra nenhuma. Teve um brilhareco aqui, outro acolá, um joguinho aqui, outro ali, mas é um jogador completamente longe daquilo que ele pareceu ser um dia no auge dele no Santos, depois principalmente no Flamengo, onde ele brilhou e ganhou campeonatos brasileiros e Libertadores, se tornando um dos maiores ídolos da história do Flamengo, né? Então, não sei. Lembrando que o Flamengo está interessado no Gabriel, cara, ele tem 29 anos, né? Por que o Flamengo não está interessado em comprar de novo o Gabriel? Porque passou. O Flamengo tem uma filosofia, irmão, obrigado, cumpriu, caiu, tchau. Por isso que o Flamengo tá lá em cima. Não fica olhando pro passado. Ai, não, você me deu vários... O Gabriel é mais ídolo de quem? Do Santos ou do Flamengo? Muito mais do Flamengo ou muito mais lá. E a torcida do Flamengo não tá pedindo o Gabriel de novo. As criancinhas só ficavam assim. Não, ninguém tá pedindo o Gabriel lá, cara. É por isso que o Flamengo tá olhando pra frente e o Santos olha pra trás. Vamos começar a olhar pra frente, vamos começar a buscar soluções. Dentro, inclusive, do que o Santos pode pagar, porque o Santos está se aniquilando financeiramente. É sobre isso que eu queria falar. Comentem aí o que vocês pensam, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.